Olá, seja bem-vindo ao The Break do Léo Carrareto, um resumo da semana com os temas que estão moldando a transformação dos negócios e o futuro da tecnologia, em especial a IA. Preparado? Vem comigo! Notícia 1, Google Gemini no Chrome, a IA que vai assumir as suas tarefas. O Google integrou o Gemini no navegador, o navegador que hoje lidera com um painel lateral e funções automáticas, como Auto Browse, e vai permitir, por exemplo, pesquisar no seu e-mail, preencher formulários, comparar preço, planejar viagens, vai interagir com os seus serviços como Maps, YouTube, tudo sem Ctrl+C e Ctrl+V. O recurso está sendo lançado inicialmente nos Estados Unidos para quem assina o Gmail e representa uma das maiores mudanças no navegador nos últimos anos, e é claro que a OpenAI tentou fazer isso antes, mas quem tem os milhões de assinantes sai na frente, né? Mas isso levanta duas possíveis análises. A primeira, a revolução da produtividade. O Gemini ele passa a ser uma consulta, um agente que vai executar tarefas complexas automaticamente e vai reduzir o tempo humano gasto em algumas ações repetitivas. Isso pode transformar o mercado de navegadores em plataformas de agent first, ou seja, elas são inicialmente não navegadores, são agentes. E existe uma preocupação muito grande de privacidade. Quanto mais você interage, mais dados seus ela vai ter. O calendário, então essa inteligência pessoal pode trazer conveniência, mas também abre questão sobre quem controla os seus dados e como estão utilizando. Alguém vai tentar te vender algo, né? Próxima pauta, publicidade em IA, nova fronteira dos anúncios. Prepare para um reclame entre um prompt e outro, porque não foi divulgado o preço ainda, mas a publicidade está chegando nas plataformas de IA, como o ChatGPT, que é a primeira que está anunciando, e é um mercado que está falando muito sobre os custos elevados de custo por mil, custo de veiculação das mídias tradicionais. A monetização está partindo para essas telas que antes eram limpas, sem anúncio. Isso desperta para um risco muito grande de saturação, de o anúncio, à medida que ele vai aparecendo nas plataformas, ele vai se tornar algo mais intrusivo, vai minar confiança, engajamento, e é o oposto do que plataformas têm tentado construir hoje, né? Então, também desencadeia um novo leilão de atenção, ou seja, a gente vai buscar a atenção das pessoas onde, e a IA entende, obviamente, o usuário com muito mais profundidade. Eu queria saber até o que você acha disso, porque os seus dados estão lá, olha a riqueza, se antes as suas buscas eram a fronteira, os seus posts, agora os seus prompts serão a grande fronteira. Mais uma pauta quente da semana, o CloudBot, o assistente IA proativo, ou seria o Jarvis, né? Projetos como o CloudBot estão surgindo com uma proposta de integrar a inteligência artificial diretamente nos seus aplicativos, como WhatsApp, Slack, e executar comandos proativamente, enviar e-mail, agendar reuniões, documentos. Isso é uma grande evolução dos assistentes tradicionais, que hoje eles só respondem a prompts, né? Mas não há um número oficial ainda desse conceito, mas desperta uma grande atenção sobre ferramentas proativas, porque eles são muito mais próximos de um assistente real humano, né, do que ele faria. Mas é claro que nem tudo são flores dentro desses apps populares. O usuário precisa abrir profundamente a sua privacidade, levantando essas preocupações de segurança. E o YouTube agora passa o Reddit como principal fonte para as plataformas, ou seja, as ferramentas de transcrição elas estão proporcionando que os vídeos do YouTube sejam a maior fonte de treinamento de respostas, apesar de que não é um percentual muito grande, mas pela quantidade de conteúdo do YouTube, isso pode superar muito em breve, ser um número bem representativo. Muda o panorama, né, a gente de sites de texto para sites de vídeo, e impacta sensivelmente o trabalho dos criadores de conteúdo, que podem inclusive começar dentro em breve se preocupar não só otimizar o vídeo para a visualização humana, mas para a transcrição da IA. Já imaginou você fazer um vídeo pensando em como a IA vai desdobrar isso, né? Outro ponto muito importante é que continua sendo dados públicos baratos, ou seja, abertos e sem custos, a grande base de conhecimento, ou seja, mantém uma grande preocupação da dependência da qualidade desses dados, né? E você já viu os domínios .ai que estão nas ferramentas? Pois é, você já se perguntou da onde é? Porque todo esse domínio ele vem de igual um .br, né? Os domínios .ai ultrapassaram 1 milhão de registros em janeiro. E você deve ter percebido esse pipoco aí da quantidade, mas a extensão .ai é de um país de 15 mil habitantes chamado Anguila. É como se fosse o nosso BR, mas é o BR deles. E esses 1 milhão de domínios em janeiro representam um crescimento tão rápido que representa a demanda global, né, sobre tema de inteligência artificial. E as estimativas que as taxas de registro, como a gente paga aqui R$40, né,
lá já renderam 70 milhões, quase 25% do orçamento do país. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com Tuvalu, no .tv. Esses domínios eles são registrados anualmente, então isso representa um recurso valioso para o país em questão. Outro fato interessante que na semana passada a PricewaterhouseCoopers, a PwC, divulgou uma pesquisa que faz anualmente com CEOs na conferência de Davos. E são uma pesquisa bem representativa com 4 mil líderes em 95 países. E aí tem alguns resultados, apenas 30% desses líderes falaram que tiveram algum resultado de receita com IA. 56% disseram que não viram benefícios financeiros e só 12% conseguiram reduzir custos e aumentar receitas simultaneamente, né? Uma parte das empresas, então, nesse espaço aí, estão no vale do investimento, ou seja, estão apostando, mas não tiveram retornos proporcionais, e esse é um dos grandes desafios para 2026. E muito provavelmente você já me ouviu falar sobre o WorkSwap, que é o imposto da IA, né? Eu acho que nem tudo é ganho. Uma pesquisa da Workday mostra que 37% do tempo que é economizado com IA é gasto para corrigir esses erros, ou seja, a cada 10 horas, 4 viram retrabalho. Sem mudar processo e treinar a pessoa, vai virar custo, hein? Vai virar custo. Cuidado com esse imposto, tá, gente? E imagina que o Elon Musk, ele não cansa de surpreender a gente, né? Ele tá falando, e segundo a Reuters, ele divulgou uma potencial fusão entre a SpaceX, empresa de foguetes, com a xAI, que é a empresa de inteligência artificial dele, e ainda abriu um IPO ainda em 2026. E essa especulação é na casa de trilhões, pode virar a maior abertura de capital da história. E existe uma lógica, tá? O Elon Musk é bem inteligente, né? Ele quer levar data centers para o espaço, usando satélites e usando energia solar para baratear o jogo, o que pode inclusive envolver a Tesla. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Gente, a Microsoft divulgou que 45% do faturamento da Azure vem da OpenAI, ou seja, mostrou um número de 625 bilhões em contratos futuros e 45% disso vem de um cliente, a OpenAI. Isso seria um grande compromisso em receitas, que está ali tudo dentro do ecossistema, e é uma máquina de receita, mas também é um alerta de concentração de dados, né? E para a gente encerrar, até cibersegurança da Casa Branca, a gente já ouve falar de pessoas, de documentos que vão sendo vazados no ChatGPT, mas o próprio governo dos Estados Unidos, através do Madhu Gotulukala, chefe interino da Agência Americana de Cibersegurança, ele está em investigação depois que ele carregou documentos sensíveis em um ChatGPT público. Os arquivos tinham, inclusive, a distinção somente uso oficial e não eram outros secretos, mas tinham informações internas que não deveriam sair, né, gente? Então o caso acendeu um alerta vermelho em Washington, que vai redefinir as regras de segurança, muito provavelmente, usando a IA pública como esse ponto de partida. O episódio deve acelerar restrições, bloqueios, políticas mais duras com IA dentro do Estado, até porque hoje o maior risco não é o modelo, gente, é o comportamento humano. É isso, pessoal, esse foi o meu resumo, a minha curadoria da semana, e semana que vem tem mais The Break com Léo Carrareto. Conto com a sua audiência e o seu carinho acompanhando esse resumo das principais notícias sobre transformação, tecnologia e, é claro que eu falei muito, IA.